Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h03, voltamos com o primeiro jornal aqui na Prever FM. E para a nossa entrevista número 723, já está aqui na bancada o docente da Unesp, Cassiano Victória. Ele que é médico veterinário, e a gente vai falar a respeito de produção animal, medicina veterinária preventiva e também da leishmaniose. Doutor Cassiano, bom dia, obrigado por ter aceitado nosso convite. Bom dia, Márcio, bom dia, André, bom dia aos ouvintes da Prever FM, é um prazer estar aqui podendo conversar com vocês. Antes da gente ligar os microfones, a gente falava aqui da leishmaniose, do mosquito palha, que há 10 anos atrás a gente ouvia falar, ele estava distante daqui, de repente chegou em Bauru, de Bauru Lençóis, São Manuel, e ele está entre nós, doutor. Exatamente. De certa forma isso já era previsível pelos estudos aí de dispersão da doença pelo estado, né? A gente já imaginava que isso fosse acontecer um dia, talvez tenha chegado um pouquinho antes do que a gente esperava, mas de certa forma era previsível que ele chegasse, né? Que a doença chegasse aqui em Botucatu. É uma doença transmitida por vetor e esses vetores acabam se adaptando, né, às condições climáticas e condições de ambiente dos municípios, e eles vão avançando, né, com o passar do tempo. Então isso é comum acontecer nesse tipo de doença. O mosquito palha, chamado de mosquito palha popularmente, né? E o principal hospedeiro é o nosso cão doméstico, é isso? Isso, na área urbana sim. Uhum. Ele é o principal reservatório do parasita, né, da leishmania. E o problema é que ele está perto da gente. Então essa é uma preocupação muito grande. E sim, é o cachorro dentro da área urbana, o cão é o principal responsável por hospedar o parasita, né? Infelizmente, o cão também adoece, ele também sofre dos mesmos problemas, né, que o ser humano é acometido em razão da doença, mas ele é uma importante fonte de infecção. Então, diferente do ser humano, por exemplo, que não é uma fonte de infecção boa, quer dizer, o ser humano tem a leishmania, mas ele não tem uma boa capacidade de contaminar o mosquito, diferente do cão. O cão tem uma quantidade de leishmania na sua pele, na sua circulação periférica, que é muito grande. E essa concentração de parasitas nessa região facilita a transmissão do parasita para o inseto, né, para o mosquito palha. Entendi. Então ele é um ponto-chave, né, para o controle da doença. Cassiano, para quem ainda não conhece a doença, nunca ouviu falar, né? Até porque não deixa de ser uma novidade em Botucatu, o que é a leishmaniose? Como é que a gente pode denominar essa doença? A leishmania é uma doença crônica, né? É uma doença que acomete alguns órgãos dos seres humanos e também dos animais, né? Ela é causada por um protozoário, a leishmania, né? Ele é intracelular, ou seja, ele tem preferência para ficar dentro das células, né? E a principal característica dessa doença é que ela é transmitida por vetor também, né? Quer dizer, existem outras doenças que são, como já foi citado aqui, a dengue, febre amarela, zika, chikungunya, que são transmitidas pelo Aedes aegypti, que é um mosquito completamente diferente do mosquito palha. Ele é um outro mosquito, é um mosquito completamente diferente. O mosquito palha, ele tem a preferência por se multiplicar não em água parada, como a Aedes aegypti, ele se multiplica em matéria orgânica, em decomposição. O que é isso, né? O que é esse palavrão, matéria orgânica e decomposição? É tudo aquilo que é orgânico, ou seja, resto de alimento, frutas, folhas de árvore, troncos de árvore, fezes de animais, tudo isso é orgânico, né? E se esse material fica no meio ambiente em contato com o solo, ali pode ser um local de multiplicação do mosquito da leishmania. Então, a gente costuma dizer que ele é muito mais complicado de se combater do que o mosquito da dengue. O mosquito da dengue a gente sabe onde ele está. Ele está num lugar com água parada. Então, se você procurar água parada, você elimina o mosquito da dengue. E mesmo assim a gente está perdendo essa batalha há 30 anos. Mas a gente pode voltar a falar disso um dia, se vocês quiserem.
Mas em relação à leishmania, o controle do mosquito ele é muito mais difícil. Porque se a gente a gente pensar na casa de alguém, na residência de alguém que tem um pé de fruta, por exemplo, essa fruta cai e fica ali, a pessoa não vai recolher todo dia. Aquela fruta fica ali apodrecendo, vamos dizer assim, no ambiente. E aquele local pode ser um local de multiplicação do mosquito. Então é muito mais complexo o trabalho de controle do vetor, porque qualquer lugar de multiplicação, qualquer lugar de matéria orgânica e decomposição pode ser um local de multiplicação do mosquito. Então a gente costuma dizer que quando o mosquito chega num determinado município, o controle dele é praticamente impossível. Você consegue melhorar, mas você vai conviver com o mosquito pro resto da vida. Dificilmente você vai eliminar os criadouros do mosquito da leishmania. É muito mais difícil. Vem, doutor? De onde ele vem? Então, ele vem historicamente aí das áreas rurais, né? E ele foi se adaptando para a área urbana, assim como várias doenças já aconteceram no passado, né? Basicamente ele era uma doença que acontecia nas florestas, nas áreas rurais, e ela foi se urbanizando, né? Então várias doenças nós tivemos exemplos desse comportamento no passado. Uma dúvida que eu acho que a gente pode sanar aqui: o que chegou na cidade foi o mosquito palha e não existia aqui, ou o que chegou na cidade foi o protozoário, é isso? Isso. O protozoário da leishmania que não tinha na cidade. Qual que foi? O que é a novidade aqui para Botucatu? Na verdade tudo chegou, né? Chegou o mosquito, chegou a leishmania, né? Chegaram cães positivos também, porque isso é uma coisa também que se estuda há algum tempo já, essa dispersão pelo estado, né? Que aconteceu no passado e acontece ainda hoje. Que o que aconteceu? Quando a leishmania veio, começou a entrar no estado de São Paulo, lá pela região de Araçatuba, região noroeste ali do estado, o que acontecia naquela época, né? Todo cão que era diagnosticado positivo, ele era sacrificado obrigatoriamente. Mais ou menos quando foi isso? Tem uma... Puxa vida, já faz acho que em torno de 15, 20 anos por aí. Se eu não me engano, é mais ou menos isso. Eu preciso lembrar aqui de cabeça. Começo dos anos 2000, então. Por aí, né? Então, o que aconteceu? Naquela época, os cães eles eram sacrificados obrigatoriamente. Então, o que as pessoas o que acabava acontecendo? O cão apresentava os sintomas, as pessoas, para não sacrificarem os cães, elas levavam esses cães para outras cidades. Isso é uma coisa que foi, inclusive, comprovada em estudos, né? E se você olhar o mapa do estado de São Paulo e a dispersão histórica da doença, você percebe nitidamente que ela vem acompanhando as duas principais rodovias, né? Que é a Marechal Rondon aqui e a Comandante João Ribeiro de Barros, né? Que são as rodovias que cruzam aí o estado de São Paulo. Então, se você olhar esse mapa de dispersão, você percebe nitidamente essa expansão. Então, as pessoas tinham medo de sacrificar o cão, não queriam sacrificar, acabavam levando para outros municípios vizinhos, né? E aí o vetor ele se adaptava ali, ou já existia o vetor naquela região, e a transmissão começava nesses municípios. Então, esses vetores eles acabam vindo de várias formas, né? Eles acabam vindo, por exemplo, em veículos. Quando você vai visitar uma cidade dessa, o mosquito pode entrar no seu carro e você traz ele consigo, né, no seu carro. Pode vir em caminhões, por exemplo, de transporte de cargas, e eles acabam chegando e povoando municípios que eles não existiam antigamente. Foi o caso de Botucatu, né? Até 10 anos atrás, quando eu entrei inclusive na Unesp, né? Foi o primeiro ano que eu entrei na Unesp, a gente fez um trabalho colocando armadilhas para detecção do mosquito da leishmania e nós não localizamos. Então, quer dizer, naquela época, hoje eu tô há 16 anos na Unesp, naquela época nós não tínhamos um mosquito. Hoje nós já temos. Não tinha mosquito na cidade. E isso é complicado porque as pessoas acabam não conhecendo o vetor, né? Exatamente. Eu até coloquei aqui na tela para quem está assistindo. Ele é bem diferente do Aedes aegypti. Pois é, eu particularmente não consigo identificar um mosquito desse, mesmo vendo a foto várias vezes aqui. Não. Se você vê na natureza, eu não sei qual é esse mosquito. Ele é um mosquito muito pequeno, inclusive. Muito pequeno. Começa por aí para visualizar. É parecido com borrachudo, com como chamam aqueles outros mosquitinhos? Olha, porvinha. Não, o porvinho ainda é grande. Esse mosquito é menor que o porvinho. Coisa. Ele é muito pequeno. Se você... É que eu não trouxe, pena que eu não trouxe aqui, ó. Eu tenho lá um mosquito no vidrinho. Mas assim, se você pegar uma ponta de uma caneta Bic para o pessoal fazer a referência, né?
Ele praticamente é metade da ponta da caneta. Caramba. Ele é muito pequeno. Imperceptível. Então, é muito pequeno. A gente não consegue perceber realmente que é o mosquito da leishmania. E assim, e o pessoal fala, não, vamos proteger então as casas colocando telas mosquiteiros, né? Ele passa tranquilamente nessas telas mosquiteiros comuns. Coisa, gente. Essas telas comuns ele passa. Teria que ser uma tela mosquiteiro com uma malha muito mais fina, porque realmente ele é bem pequeno. Agora, doutor, e não existia nenhuma possibilidade de, entre aspas, uma barreira sanitária para evitar? Olha, chegou em Bauru, de repente já apareceu em Lençóis, em São Manuel. Não existia a possibilidade de uma barreira sanitária para evitar? Ou é muito difícil, quase imperceptível, baseado no que o doutor acabou de dizer? Ele pode ter visto através de caminhão, através de um outro cachorro, enfim, é muito complicado. É muito difícil. O que a gente consegue tentar fazer é tentar retardar essa chegada, mas ele vai chegar. Por isso que eu falei no começo, né? Que a gente já esperava que essa doença chegasse aqui, talvez não com tanta velocidade, mas que ela chegasse, porque realmente é praticamente impossível a gente imaginar de onde vem, né? Como eu falei, pode vir de várias formas, pode vir num ônibus escolar que vai visitar o município, ele volta com um mosquito dentro, enfim, é uma possibilidade enorme de transporte desses insetos. O que acontece é que em alguns municípios esses insetos não se dão bem, eles não conseguem se multiplicar por questões climáticas, por questões ambientais. Então, por exemplo, Botucatu é uma característica que a gente esperava que demorasse mais em razão do clima, né? A gente tem aqui momentos de calor? Tem momentos muito quentes em Botucatu? Tem. Mas em contrapartida nós temos períodos muito frios. Inclusive na primavera, hoje nós estamos de agasalho. Exato. Então essas mudanças de temperatura, elas não são, os mosquitos não gostam desse tipo de mudança. Se vocês perceberem hoje, por exemplo, não tem picada de mosquito da dengue. Nós não estamos sofrendo picada de mosquito da dengue aqui, porque tá frio e o mosquito não gosta, os mosquitos não gostam desse clima, né? O mosquito da leishmania é a mesma coisa, ele também não gosta de frio. Então, estudos aí apontam que abaixo de 16, 15 graus não é uma temperatura boa para o mosquito da leishmania. E Botucatu tem períodos assim com muita frequência, né? Então, quer dizer, você tem climas aí com períodos aqui em Botucatu com 2, 3, 4 graus aí que fez recentemente, que acaba matando tudo, né? Os mosquitos não sobrevivem a essas temperaturas. Então, eles já devem ter transitado por todos os municípios do estado. Em alguns municípios eles se adaptaram melhor, outros não, em razão dessas características, né? Disponibilidade de locais de multiplicação, fonte de alimento e clima, que é muito importante nesse caso. Agora, doutor, o senhor falou, ele é muito pequeno, ele gosta da fruta ali que cai do pé. Agora as pessoas podem estar se perguntando, de repente na minha fruteira eu tenho aquela banana que eu comprei e ela está começando a ficar madura na fruteira e está aparecendo umas mosquinhas pequenininhas, que é a mosca da fruta. Sim. Não tem nada a ver com palha não, né? Não tem nada a ver, mesmo porque o ciclo de multiplicação do mosquito palha, ele é no solo. Então, entendi. A matéria orgânica precisa estar em contato com o solo, com o chão, com a terra, entendi. Né? A fruta estando na fruteira, ela não tem um contato com a terra, então, e mesmo assim não vai haver multiplicação do mosquito da leishmania nesse caso, tá? São outros mosquitos, né, que se multiplicam ali na fruta, aqueles insetinhos de fruta ali, que não tem relação nenhuma com a leishmania. Isso é importante. É importante a gente situar aqui a situação, né? Porque tá chegando agora em Botucatu a doença, é uma novidade, acho que a gente tem que falar muito sobre isso, mas uma notícia de agosto do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo disse que São Paulo já registrou isso de agosto, tá? 14 casos de leishmaniose visceral e semana de prevenção reforça casos da doença. Aí no começo da notícia aqui diz que entre 2017 e 2025 foram notificados 726 casos da doença e 73 óbitos em pessoas, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. Em 2024 foram 45 registros da doença de forma visceral e de abril até abril de 2025 já haviam sido confirmados 14 novos casos. Em destaque para a região noroeste paulista, onde se concentra a maioria das ocorrências, que é a região de Bauru. Doutor Cassiano, o que é essa doença para o ser humano, né? Porque a gente sabe que o hospedeiro é um mosquitinho, pica o cachorro. Como é que ela chega no ser humano e de que forma ela age tanto no cachorro, que hoje também passa a ser um membro da família de muita gente,
e para o ser humano? Então o ciclo funciona basicamente assim, né? O mosquito palha, ele não é contaminado por natureza. Ele vai se contaminar quando? Quando ele vai picar um cachorro, vai picar um hospedeiro, que a gente chama assim. O cachorro é o único? Não, tem outros animais que têm a doença também, mas como eu disse, eles não são boa fonte de infecção. Eles não. O gato, inclusive? O gato sim, mas o gato tem existem trabalhos que identificam a leishmania no gato, mas o gato também não é uma boa fonte de infecção para o mosquito, tá? O principal realmente na área urbana é o cão. Então o que acontece? O mosquito vai lá, pica um cão que tem a leishmania, ele vai contrair o protozoário, esse protozoário vai se multiplicar dentro do mosquito e aí o mosquito vai picar ou outro cão, ou outro animal, ou o ser humano, como fonte de alimento, né? E nesse momento ele transmite a doença para o outro animal ou para o ser humano, né? Então é uma doença que ela é grave, porque realmente se ela não for detectada e tratada no começo, ela pode levar a óbito, tanto os seres humanos quanto os animais sofrem da mesma forma, né? É uma doença que acomete principalmente baço, fígado, então você tem o aumento do baço e o aumento do fígado, a pessoa emagrece porque ela perde apetite, ela tem uma fraqueza, e ela fica com aquele barrigão grande, né? Então se você procurar aí na internet, você vai ver muito crianças com aquela barriga enorme, crianças magras com aquela barrigona grande, né? E o adulto também funciona da mesma forma, ele também emagrece e ele fica com aquela barriga grande, mas pelo aumento do fígado e pelo aumento do baço, que são os órgãos internos aí de preferência da leishmania, né? E aí tem outros sintomas como anemia, como, né, fraqueza, e no animal é a mesma coisa, só que no animal, no cão, por exemplo, tem mais alguns sintomas que chamam a atenção da gente. Por exemplo, o crescimento exagerado das unhas. Então, o cão passa a ter aquelas unhas bem grandes, aquelas unhas tortas bem grandes, que elas não gastam, mesmo que o animal ande no cimento, em áreas ásperas, aquela unha não gasta, é uma unha que fica bem, bem grande realmente. E queda de pelo nos animais. Então, um cão, por exemplo, tem muita queda de pelo em várias áreas do corpo, mas especialmente ao redor dos olhos e no focinho, que é uma característica da doença. Então, você tem... e isso causa muita confusão em vários municípios, por exemplo. Você olha um cachorro de rua e fala, esse cachorro tá com sarna. A sarna também causa queda de pelo. E ela é um fator de confundimento para a doença. De repente, não é sarna. De repente, pode ser leishmania, né? Porque visualmente, assim, de longe, essas doenças acabam se confundindo em razão disso. Mas o cachorro também emagrece, também fica com aumento de fígado, aumento de baço, com aquela barrigona grande, né? Então, cachorro magro, com a barriga grande, com unha comprida, com queda de pelo, são sintomas sugestivos de leishmaniose, tá? Então, isso quando já está numa fase adiantada, claro, porque muitos cães têm a leishmania, estão no início ainda da doença, o cachorro está saudável, completamente saudável, mas ele é uma fonte de infecção para a doença. Bom, são 7h21, nós estamos conversando com o Dr. Cassiano Victória, médico veterinário, estamos falando sobre leishmaniose. 3440-1009 é o nosso WhatsApp para você. Tem alguma dúvida? Tem o seu pet? Aproveite agora, tire as suas dúvidas aqui no nosso WhatsApp do primeiro jornal da Prever FM, que vai para o intervalo e volta daqui a pouco. São 7h25, nós estamos conversando com o doutor Cassiano Victória, médico veterinário. Estamos falando a respeito de leishmaniose, falando a respeito desse mosquitinho quase imperceptível que causa um estrago terrível. Aqui em Botucatu já é motivo de preocupação? Sim, a partir do momento que a gente já tem um mosquito e já tem alguns casos caninos confirmados, sim, já é um motivo de bastante preocupação, porque a história da doença, a gente que costuma estudar a história, né, da transmissão da doença, ela tem mostrado que, infelizmente, quando você começa a ter casos caninos, não demora muito tempo para você ter casos humanos também. Por enquanto nós estamos na situação de casos caninos ainda, mas isso é histórico, né? Isso não é uma previsão nostradâmica e nem é uma coisa que a história da doença mostra pra gente, que primeiro começam os casos caninos e logo em seguida vem os casos humanos. Então é uma preocupação muito grande do município, né? Acredito que dentro da Secretaria da Saúde também tem essa preocupação grande,
que infelizmente a história da doença mostra isso pra gente, que primeiro aparecem os casos caninos e em seguida vem os casos humanos. E aí, claro, né, que a coisa começa a ganhar uma dimensão muito maior. A gente espera que por aquilo que a gente já tenha falado, da condição climática de Botucatu, a evolução talvez não seja tão rápida quanto nos outros municípios que são mais quentes, que tenham, né, características diferentes. Mas a gente acredita aí que isso vai acontecer, né, pela história da doença. Tá? Então, você falou que um cão ele pode ficar infectado e num começo sem sintomas, né? Sim. Como é que é feito esse diagnóstico, até pro tutor ficar atento, né? Sim. A gente tava falando aqui fora do ar, os números não são confirmados, mas Botucatu tá aí entre 3, 4 casos, né? Uhum. Concentrados mais em Rubião, até porque na semana passada a Vigilância Ambiental e Saúde fez ações pontuais em Rubião, mas é o que o Cassiano falou, tá na cidade, não importa se tá no distrito, daqui a pouco vai caminhar. O que os tutores têm que ficar atentos? Existe alguma forma de perceber logo no início essa doença e como ela é detectada em laboratório, doutor? Existem testes, né, de laboratório que são feitos para detecção da doença no soro dos animais, ou testes de biologia molecular que podem ser feitos. Eles não são feitos de forma, um tutor que tem um animal saudável ali, ele não costuma fazer diagnósticos, né, com frequência. Não são diagnósticos, não são como os seres humanos, por exemplo, que fazem lá o check-up anual, né, vai lá no cardiologista, vai no urologista, né, vai fazer os seus exames de sangue ali anualmente. Os cães não costuma acontecer esse tipo de procedimento, né? O que é importante a gente perceber? Começar a perceber mudanças de comportamento do cão, por exemplo. Começa a emagrecer, começa a perder o apetite, né? Começa ali a ter uma queda de pelo que não tinha. Então, quando a gente começa a perceber, quando os donos dos animais começam a perceber esse tipo de coisa, é fundamental que eles levem os seus animais para serem examinados por um médico veterinário. Ele deixa de interagir com o tutor? Não deixa de interagir, mas ele muda um pouquinho assim, lógico, né? Se é um animal que estava alegre, estava feliz, ele começa a ficar apático, começa a ficar mais quietinho, começa, né, mudar o seu comportamento. Ele não vai ficar agressivo, nada disso, né? Não tem nada, mas ele muda o comportamento, deixa de comer, né? Ele come menos, ele fica mais cansado, mais fraco, né? Então já é um motivo suficiente para que o tutor leve esse animal a um médico veterinário que, suspeitando da doença, ele vai colher exames e vai fazer o diagnóstico, né? Encaminhar para diagnóstico. E como é feito o tratamento dessa doença? E lembrando que existem 2 tipos, né? Visceral e cutânea. Exato. Qual é a diferença desses 2 tipos e o tratamento para as duas é igual? Não, são doenças completamente diferentes. A cutânea, que é a chamada úlcera de Bauru também, né? Ela forma umas lesões de pele, mas inclusive é um outro protozoário, não tem nada a ver com a leishmania visceral, são doenças completamente diferentes. Foi muito bom você ter perguntado sobre o tratamento da leishmania visceral, né? O tratamento hoje existe, né? Mas existe tanto para ser humano quanto para animal, tá? Mas a grande chave dessa questão do tratamento é que o tratamento, mesmo no ser humano e mesmo no animal, ele não elimina o parasita. Ele reduz a carga do parasita, mesmo no ser humano ou mesmo no animal. Vai ficar para sempre. Então vai ficar com parasita. Que loucura isso. E o que acontece? Então, por exemplo, no animal, falando mais do animal especificamente, o animal tá com aquele quadro que a gente comentou no começo, tá magro, com queda de pelo, com barriga grande, com unha comprida, né? Com todos os sintomas da leishmania. Se você tratar o cão, ele vai voltar a ser aquele cão aparentemente saudável como ele era antigamente. Mas ele está com parasita ainda. Qualquer recaída que ele tenha, uma queda de imunidade, ou que ele entre num tratamento com corticoide, com medicamentos que suprimem a imunidade, a leishmania pode voltar. Então o tratamento ele não elimina 100% do parasita. Isso é muito importante, e nem no ser humano também. Então existe o tratamento, existe. Mas esse cão ele vai ter que ser monitorado o resto da vida. Vão ter que ser instaladas medidas para evitar que o mosquito tenha acesso a esse cão. Porque se o mosquito tiver acesso a esse cão, ele pode se contaminar e pode continuar o ciclo da doença. Então, a casinha do cachorro tem que ser telada,
o animal tem que usar coleiras repelentes de mosquito, isso pro resto da vida, né? E ser bastante monitorado, que se a doença voltar, ele vai voltar a ter os sintomas que apresentou no começo, então esse cachorro precisa ser monitorado o resto da vida. Essa coleira repelente talvez seja um método bastante eficaz, até porque nós temos aqui, a gente comentou 3, talvez 4 casos. Sim. Eu acho que talvez a coleira repelente, eu não sei nem o valor dela, mas independente do valor, né? E se ela realmente é eficaz, que se use a coleira repelente, né? Sim, existem trabalhos que comprovam que realmente ajuda bastante. Essa coleira repelente, ela ajuda bastante. É importante dizer assim, que existem algumas coleiras repelentes no mercado que estão sendo vendidas que não têm efeito desejável. São as coleiras à base de citronela, algumas coisas assim. Essas coleiras, elas não têm efeito comprovado. Tá? A coleira repelente que funciona são coleiras à base de deltametrina, que é o princípio ativo da coleira. Então, deltametrina 4%. Então, existem aí alguns nomes, e eu não vou falar, obviamente, né? Que são nomes comerciais, mas se você olhar na formulação da coleira e tiver lá deltametrina 4%, é uma coleira que tem eficiência para repelir o mosquito. Nas casas de ração, Você encontra. Infelizmente no Brasil é aquela situação, existem aí algumas falsificações aí que você encontrar coleiras muito baratas no mercado, tem que desconfiar pra tudo, né? Como tá acontecendo com a bebida, enfim, né? Existe esse tipo de coisa, né? Mas se forem comprar coleira, deem preferência para coleira com deltametrina, por mais que falem, não, isso aqui é citronela, é natural, é não sei o quê, mas não existe efeito comprovado de repelente de citronela para a leishmania, tá? O deltametrina, sim, funciona muito bem. Nós tivemos óbitos de pets nesse histórico vindo aqui para nossa região. Não, em Botucatu desconheço que algum cão tenha vindo a óbito em razão da doença. Eu não sei dizer, talvez o pessoal da vigilância possa ir atualizar. Região de Bauru. Sim, isso sim, com certeza. O grande problema do tratamento, André, que você tinha perguntado, né, além dessa questão de não ter a cura parasitológica, só ter a cura clínica, que a gente chama, né? Que o animal deixa de apresentar os sintomas, mas ele tem o parasita ainda no sangue, né? E o ser humano também. O grande problema do tratamento é que ele não é para todos, infelizmente. Por que ele não é para todos? Ele é um tratamento longo, nós estamos falando de mais de 3 meses, 4 meses, 5 meses de tratamento. Ele é caro, tá? Então, a pessoa que vai tratar o seu cão vai gastar muito dinheiro mesmo. A gente tá falando aí em mais de 3 mil, 4 mil reais, 5 mil reais. Em 3 meses. Pra tratar o seu cão. Então, assim, a gente costuma dizer que poucas pessoas têm condição realmente de tratar o cão de uma forma eficiente. Então, ainda hoje, se as equipes de saúde, né, elas detectam que a pessoa não tem condição de tratar o cão por questão financeira, por questão qualquer, a eutanásia do cão ainda é uma forma de controle da doença. Então, você vai olhar, vai avaliar toda a situação, toda a condição do ambiente, do proprietário, da casa, da pessoa. Ela tem condição de tratar, tem condição financeira de tratar, tem tempo para tratar, indica-se o tratamento. Se você percebe que a pessoa não tem condição de tratar, ela não vai manter o tratamento porque por alguma questão, infelizmente a eutanásia é ainda a forma de controle da doença. E aí isso vira uma indicação ou existe uma lei? Não, aí sim, aí existem leis, né, que regulamentam esse tipo de coisa no estado de São Paulo e no Brasil, né? Então, se a pessoa realmente não tiver condição, ela tem que realmente sacrificar o cão. E é isso que aqui a gente volta naquela história do começo que nós comentamos, né? Aí uma pessoa dessa tá nessa situação, o que ela... Lógico, né? A gente espera que isso não aconteça, né? Mas infelizmente a tendência dela é pegar esse cão e ela levar esse cão para algum outro lugar. O cão sumiu, o cão desapareceu, e aí esse cão foi para um outro município, e aí, né? Então, nós temos que ser realistas, isso acontece,
Né? Existe alguma raça que é mais resistente do que a outra, doutor? Não. Em termos de cão, não. Todos são susceptíveis da mesma forma. O que acontece é que, assim, cães mais novos, eles são mais susceptíveis à doença. Então, isso também é uma característica que aconteceu muito lá no começo, quando a gente falou daquela história do estado de São Paulo, lá no começo, né? Que o que acontecia também? Os cães adultos eram sacrificados para leishmania, e a família logo imediatamente comprava um cão filhote e colocava na casa. Mas você ainda tinha um mosquito ali, o mosquito ainda estava por ali. Então o mosquito picava esse cão, e o cão novo, o cão jovem, ele é mais suscetível à doença do que os cães adultos. Então, não raça, mas idade, sim. Os cães mais jovens, eles são mais propensos à doença. É por causa da questão da imunidade, né, do desenvolvimento do sistema imunológico, de uma série de outras questões que a doença é mais... Então isso aconteceu, né? A gente estuda, como a gente disse, da história da doença, isso aconteceu. Então os cães adultos eram retirados, eram sacrificados, e a família logo em seguida adquiria um cão. E aí, esse cão jovem era mais suscetível ainda à doença do que os cães adultos. Então isso é uma característica também da doença. Só pra gente contextualizar aqui a data, né, que a gente falou, os primeiros casos autóctones, ou seja, registrados no estado de São Paulo, foram em 1998 e 99, respectivamente, na região de Araçatuba. Então, até no estado de São Paulo ainda é uma doença recente, né? E aí, Cassiano, a gente falou um pouco antes de você entrar aqui no estúdio de uma notícia do protagonismo da universidade em pesquisas, né? Estudos. E aí vem aquela pergunta: como é que está o estudo para, por exemplo, uma vacina? Hoje não existe vacina para leishmaniose. Isso é pesquisado, estudado? Como é que estão os estudos e avanços? Porque praticamente impossível você combater um mosquito, pelo que a gente entendeu aqui. Vamos ter que tratar a doença. Sim. Existem estudos nessa linha também de atuação no vetor, né? Porque inclusive aqui na Unesp mesmo, nós temos professores aí que têm se dedicado ao estudo dos vetores, né? Tentar interromper esse ciclo de vida do mosquito. Inclusive com inseticidas? Sim, a aplicação de inseticidas, ela é mais complexa um pouquinho, depois a gente pode falar disso, mas ela é um pouquinho mais complexa do que a aplicação de inseticida pro mosquito da dengue, por exemplo. No caso da leishmania não existe aquele fumacê, o processo é diferente um pouquinho, mas a gente pode comentar disso depois. Mas como o André estava perguntando, na questão das pesquisas, existem, né? Aqui na Unesp mesmo tem vários docentes pesquisando esses assuntos. Nós também temos ali alguns projetos que visam aí ajudar o município no controle, tentar, né? Estudar alguns fatores ali que possam ajudar no controle da doença, né? E em termos de vacina, né? Como o André comentou, existiam até 2023, existiam vacinas para leishmania. Na verdade, existiam duas vacinas. Uma foi suspensa em 2014, sua comercialização, porque ela não passou nos testes de fase 3 das vacinas, que é o último teste antes da comercialização, né, que se faz para as vacinas, né? São testes fase 1, fase 2, fase 3. Esse fase 3 já seria o teste final para que a vacina pudesse ser comercializada. Ela não passou nesse teste, ela foi suspensa em 2014. Aí existia uma outra vacina que foi suspensa em 2023 a sua produção. Então, recentemente, agora foi suspensa a produção dessa vacina porque alguns lotes tiveram um problema de baixa quantidade de proteína, ou seja, baixa quantidade de antígenos que propiciariam uma resposta boa da vacina. Ou seja, alguns lotes aí, a vacina não respondia da forma como deveria, e aí o Ministério suspendeu a produção, né? Então, me parece que esse laboratório está fazendo já os ajustes para voltar a produzir a vacina e comercializar a vacina. Mas hoje realmente não tem vacina disponível no mercado, né, para prevenção da doença. Tá? Então, baseado em tudo isso, acho que a coleira, pelo menos a princípio, é o método mais eficaz, né? Você tem que evitar que o mosquito chegue no animal, né? Então, ainda nós estamos, como nós estamos nessa fase inicial, né, de transmissão no município, eu acho que todos os esforços são válidos. Você ter lá, por exemplo, é importante dizer o seguinte também, né? O vetor, ele tem preferência por 2 períodos do dia. Ele é diferente
mais uma vez, ele é diferente do mosquito da dengue. O mosquito da dengue, ele pica durante todo o dia. Você está aqui na hora do almoço, de manhã, de tarde. O mosquito da leishmania, ele tem preferência por 2 períodos. O período que está amanhecendo o dia, que é aquele crepúsculo ali da manhã, e no finalzinho da tarde, quando está escurecendo. Então, esses 2 períodos do dia são os períodos de preferência de atividade do mosquito da leishmania. Então, em municípios que têm uma transmissão já intensa, a ideia é que você proteja os animais, principalmente nesses 2 períodos. Então, de manhã, recolhe o animal para um local telado e no final da tarde também. Mas veja como é mais complexo a prevenção, né? Porque você tem que ficar de olho todo dia no animal e proteger o animal de manhã, proteger o animal no finalzinho da tarde, né? Então, é um processo mais complexo. Você tem que manter o quintal limpo sem matéria orgânica, que é muito difícil. A gente sabe disso, né? Nós sabemos, se a gente andar aqui para a área urbana de Botucatu, você tem muitas casas com pomares praticamente no quintal. E a pessoa não vai todo dia retirar as folhas, as frutas e o material que está em decomposição ali. É praticamente impossível fazer isso, né? Então, é muito mais complexo a questão da prevenção da leishmania do que da dengue, por exemplo. O raio de atuação do mosquito é grande também? Em torno de 200 metros também, mas ele fica próximo da fonte de alimento. Ele não voa muito longe, né? É mais ou menos como o da dengue também, 200, 250 metros, mas ele vai procurar o quê? Ele vai procurar a fonte de alimento dele e o local para se multiplicar. Basicamente, ele fica naquele ciclo ali, né? Então, não voa muito longe. Se de repente ele picar o ser humano, a gente não viu o mosquito, pelo tamanho, sim. O doutor já falou. Sim. Mas aquela coceirinha do pernilongo caseiro, é mais ou menos a mesma coisa? Você vai perceber ali alguma coisa na pele, vai coçar? Dificilmente você vai perceber, assim. Mas vai coçar do mesmo jeito? Sim, mas uma intensidade acho que menor um pouquinho do que o da dengue, por exemplo. Mas vai coçar, lógico, ali. Você vai perceber que alguma coisa te picou ali, mas você não vai ter uma reação muito intensa no local ali, não. Você sabe, alguma coisa me picou aqui. Como acontece, por exemplo, com... Lógico, o borrachudo, depois de um tempo, você vê lá aquela marca, né? A marquinha de sangue. Incomoda também, gosta bastante. Mas não é nada disso. Não, o mosquito da leishmania não apresenta essa característica como, por exemplo, o borrachudo. Não é isso, tá? Mas você vai ter ali uma reaçãozinha local. Algumas pessoas têm uma reação um pouquinho maior, outras menores, é lógico, dependendo do organismo, mas você vai perceber que alguma coisa te picou ali, né? Você não vai conseguir identificar o que é que foi, né? Já no finalzinho, doutor, quais são as recomendações que as pessoas devem fazer? Quem tem um pet, 2, hoje em dia as pessoas têm 2, 3, vários na mesma residência. Quais são as recomendações finais para a pessoa pelo menos tentar evitar que a leishmaniose chegue também na sua casa? Eu acho que muito do que a gente fala aqui, né? Cada um cuidar do seu microambiente ali, do seu animal. Se cada um já fizer a sua parte, já vai ajudar bastante. Mas principalmente assim, o animal, qualquer cão, né, ou gato que tenha mudança de comportamento, por qualquer que seja, né, perda de apetite, queda de pelo, enfim, que você perceba que mudou ali o comportamento do animal, ou os hábitos do animal, procura um médico veterinário, né? Seja no canil municipal da prefeitura, seja num médico veterinário particular de sua confiança, seja no hospital veterinário da Unesp. Procure o médico veterinário, que vai ser o primeiro passo para que, se realmente houver uma suspeita da doença, vão ser colhidos exames, vão ser feitos diagnósticos, né? E você vai poder ajudar aí no controle da doença. Outra coisa, mantenha os seus quintais limpos, sem matéria orgânica. Então, destinação correta de lixo, né? Isso é muito importante, lixo doméstico, né? Recolhimento de fezes de animal, evitar no máximo possível, como a gente falou, matéria orgânica e decomposição, frutas, troncos de árvores, folhas. A gente sabe que isso é difícil, nós já comentamos sobre isso, mas na medida do possível recolher esse material, não deixar em contato com o solo, né? Já ajuda bastante, tá? Então, se de repente uma cadela estiver prenhe e ela for picada pelo mosquito, os filhotes podem nascer também com a leishmania? Então, ela vai ter a doença, né? Eu preciso só depois dar uma olhadinha, eu não me lembro exatamente se há essa transmissão transplacentária, né? Eu preciso depois checar essa informação para falar com mais propriedade, mas
ela vai desenvolver a doença de qualquer forma, né? Se ela for picada pelo mosquito. Entendi. Tá? Entendi. Bom, doutor, muito obrigado pela sua presença, né? Pelos esclarecimentos e que as pessoas tomem os devidos cuidados, porque ela está entre nós agora, né? Tem que se cuidar. Exatamente. Muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço, fico à disposição. É um prazer ter falado com vocês e tenham uma boa semana. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.